Olá, eu sou Isa Minatel e o assunto de hoje é: crianças não precisam de limites. Bom, talvez você já tenha ouvido falar muito que crianças precisam de limites. A maioria dos educadores, aliás, ainda defende essa ideia. Eu discordo. Discordo muito, discordo com força. Sabe por quê? A coisa é meio óbvia. Quando você cria crianças com limites, você obtém como resultado adultos limitados. E não é o que a gente tem visto por aí, aos montes, adultos limitados, adultos frustrados, adultos que não sabem quem são nem o que querem. Na verdade, quando a gente coloca limite, a gente limita também a criatividade, a inovação, a vontade, a ação, a prática da criança, a descoberta da criança. E essa mesma vontade, essa mesma ação, essa mesma iniciativa que a criança tem quando pequena, é que lhe serve também quando adulto, para buscar conhecer o seu mundo profissional e o que vai atuar e a que veio. Eu acredito mesmo que a gente se equivoca no termo. E quando a gente se equivoca no termo, a gente acaba se equivocando também na prática. Quando a gente acredita que precisa pôr limite, a gente limita mais do que deve. A gente limita coisas que vão fazer falta no futuro. A gente cria mentes limitadas. Eu acredito muito que a criança precisa de orientação, a criança precisa de condução, a criança precisa ser direcionada para conseguir expor o seu melhor. Eu almejo mesmo um mundo de crianças sem limites no seu potencial, sem limites na sua criatividade, sem limites na sua vontade, na sua força, na sua ação, no seu trabalho. Imagina que mundo maravilhoso teríamos se tivéssemos crianças sem limites. Agora não confunda, eu não estou falando criança sem educação. Criança sem limites é uma coisa, e boa, positiva, maravilhosa, que a gente almeja. Criança sem educação é fruto de outra situação, de pais e educadores que não conseguiram, por alguma razão, exercer a sua autoridade positiva em relação aos seus filhos. Eu disse autoridade e não autoritarismo. O autoritarismo é o que limita, é aquele que a criança está se portando de maneira inadequada em algum lugar e a pessoa vem com rigidez, com força, cala a boca, fica quieto, senta aí e consegue colocar limite em outras coisas, inclusive, como eu disse antes. Agora, a autoridade positiva é aquela que orienta, é aquela que conduz. Uma vez me perguntaram: Isa, mas nem se a criança estivesse colocando em risco, você não acha que a gente tem que pôr limite? Eu respondo com outra pergunta. Se uma criança está se colocando em risco e você a conduz para uma situação de segurança, você está pondo limites ou você está cuidando desta criança? Ou você está orientando essa criança? Ou você está respeitosamente conduzindo essa criança a uma situação mais adequada? Se uma criança está se portando de maneira inadequada em público, um ambiente que precisa de silêncio e a criança está lá gritando aos berros, né? E você intervém, não mandando ficar quieto, acabando com a iniciativa, com a vontade, com a expressão da criança, com a espontaneidade dela, não. Mas você intervém, muda o foco dessa criança, oferece alguma coisa para ela desenhar, para ela fazer uma atividade, né? Ou então até tira a criança do ambiente, dependendo da situação, né? Há ambientes que não são para crianças, dependendo da idade dela, né? É uma maldade a gente querer numa reunião de adultos, por exemplo, que a criança fique por 1 ou 2 horas quieta, sem fazer nada, né? Isso é contra a natureza da criança. Isso impede o desenvolvimento da criança. Então a gente precisa conduzir adequadamente. E nessa situação, se você intervém de maneira adequada, você está pondo limite ou você está direcionando o foco de atenção? Ou você está direcionando o comportamento, orientando, educando? Isso é educar, né? Na verdade, a criança, quando ela não tem essa orientação, quando ela não tem a autoridade positiva dos pais, aí ela fica uma criança completamente sem parâmetros. É como se a criança estivesse na vida caminhando por uma ponte, né? E se ela não tiver a orientação, a condução, é uma ponte sem parapeitos. Aí ela não sabe o que fazer, ela vai para um lado, quase cai, esbarra aqui, esbarra lá, ela se equivoca também. Nós nos equivocamos e o resultado é que as crianças também se equivocam. Aí a gente tem crianças tiranas, crianças que não respeitam adultos, crianças que não respeitam pais, professores, que fazem o que querem e definitivamente não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de crianças sem limites no seu potencial, na sua ação, na sua criatividade, na sua inovação, em tudo que ela realmente possa ser. A gente quer crianças que consigam exprimir a que vieram, descobrir a sua missão e realmente atuar nesse mundo fazendo a diferença. É isso. Nós defendemos realmente a ideia de crianças sem limites.